Helena sentiu o peso das palavras de Dante, como se um abismo estivesse se abrindo à sua frente, convidando-a a dar um passo incerto. Ela poderia se afastar agora, seguir em frente e manter sua vida intacta, sem mais complicações. Mas algo dentro dela, uma força incontrolável que ela não conseguia explicar, a impulsionava a permanecer ao lado dele. Dante, com o olhar carregado de uma dor que ela só começava a entender, esperava sua resposta, como se sua vida dependesse da decisão dela. O silêncio pairava no ar, e Helena sentiu seu coração acelerar, uma mistura de medo e desejo, de insegurança e uma crescente necessidade de seguir com ele, independente dos riscos. Ela deu um passo à frente, sua voz quase um sussurro. Eu vou ficar com você, Dante. Não sei o que isso vai significar, mas estou cansada de viver com medo de escolhas. Se o meu destino é estar ao seu lado, então que seja. O alívio no rosto dele foi imediato. Ele deu um passo em direção a ela, e, antes que ela pudesse processar completamente sua decisão, Dante a envolveu em seus braços, trazendo-a para perto de si com uma força quase desesperada, como se temesse que ela fosse desaparecer. Seu rosto estava suavemente encostado no dela, e ele sussurrou, com uma intensidade que fez Helena fechar os olhos, sentindo o calor dele envolver seu corpo. Eu te prometo que vou te proteger. Helena. Não importa o que aconteça, vou fazer de tudo para que você esteja segura. A voz dele estava baixa, carregada de uma sinceridade que fazia o mundo ao redor deles desaparecer. Helena sentiu uma onda de emoções conflitantes. Parte de si ainda queria correr, fugir, porque sabia que, ao se envolver com Dante, estava se lançando em algo imprevisível, algo que poderia consumir tudo o que ela conhecia. Mas, por outro lado, havia algo libertador na escolha de se entregar a esse momento, a esse homem que, mesmo com seu passado misterioso, lhe parecia tão genuíno. Eu não entendo tudo o que está acontecendo, Dante, ela disse, olhando para ele, mas sei que não posso voltar atrás. Se vamos enfrentar isso juntos, então vamos fazer isso com tudo o que temos. Ele sorriu levemente, a expressão dele mais suave agora. Então vamos, Helena. O que quer que aconteça, vamos enfrentar isso juntos. No entanto, enquanto se abraçavam, uma sensação de inquietação persistia. Mesmo com a decisão de ficar, o que viria depois parecia ser um labirinto de incertezas. O passado de Dante, as pessoas que estavam atrás dele e os segredos que ele ainda não havia revelado, tudo isso estava lá, à espreita, aguardando o momento certo para ressurgir. E, naquele instante, a porta foi batida novamente. Desta vez, a batida não era suave. Era forte, insistente, como se alguém estivesse pressionando para entrar, para fazer valer a presença. Dante olhou para a porta, seu corpo tenso. Helena, sentindo o mesmo arrepio que ele, olhou para ele com uma mistura de confusão e preocupação. Não abra essa porta, Helena, ele disse com firmeza, os olhos fixos nela. Não importa quem seja, não é seguro. Mas antes que ele pudesse se mover, a porta se abriu com um estrondo, e uma figura encapuzada entrou, silenciosa como uma sombra. Helena recuou, seu coração batendo no peito. O que quer que fosse, estava mais perto do que nunca. Dante colocou-se entre Helena e a figura, e, em um movimento rápido, puxou uma arma de dentro de sua jaqueta, apontando para a ameaça desconhecida. Quem é você? Dante exigiu, sua voz fria e controlada. A figura, ainda sem revelar o rosto, se levantou do canto da sala, os passos pesados e resolutos. Você não entende, Dante. Não pode esconder a verdade por mais tempo. Ela está envolvida agora. Não podemos deixar que ela saiba demais. Helena olhou entre os dois, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Quem era essa pessoa? E por que ela estava ameaçando sua vida agora? A figura encapuzada se aproximou ainda mais, e, antes que Dante pudesse reagir, ela falou com uma voz suave, mas cheia de intenções ocultas. Ela vai se arrepender de ter ficado com você. Eu prometo. O silêncio pesado tomou conta da sala. Helena, ainda sem saber exatamente o que estava acontecendo, se sentiu mais perdida do que nunca. Ela havia feito sua escolha, mas agora parecia que o jogo estava apenas começando, e o preço da decisão dela seria maior do que imaginara. Dante, com o olhar fixo na figura misteriosa, começou a recuar, sua expressão sombria. Saia daqui agora, antes que eu mude de ideia.
Mas a figura não se movia. E, no fundo, Helena sabia que as palavras ditas naquela noite, as promessas e as ameaças, ainda eram apenas o começo de um enigma que ela mal começara a desvendar. Ela se perguntou: estaria pronta para o que viria a seguir, ou seria tarde demais para mudar sua decisão? Helena ficou parada, imóvel, seus olhos fixos na figura encapuzada que ainda permanecia à porta. A tensão no ar era palpável, como se o peso do momento a sufocasse. A figura não parecia ter pressa de se mover, e, por um instante, Helena teve a sensação de que o tempo havia parado. Ela sentiu uma estranha mistura de medo e curiosidade se entrelaçando dentro dela. Quem era aquela pessoa? E o que significava tudo aquilo? Dante, com o corpo tenso e os olhos firmes, parecia ter entendido a gravidade da situação. Mas, ao mesmo tempo, sua presença ali ao lado dela fazia Helena se sentir segura, como se, por um breve momento, ela não estivesse sozinha. Ele deu um passo à frente, mantendo a arma apontada para a figura encapuzada, mas sua voz saiu baixa, quase como um rosnado. Quem você pensa que é para vir até aqui e ameaçar minha vida e a dela? Se você acha que pode nos intimidar, está muito enganado. A figura, que até então parecia ser um espectro, se moveu ligeiramente para frente, o capô de seu manto esvoaçando de uma maneira ameaçadora. Mas, antes que pudesse falar, Dante a interrompeu, sua voz carregada de uma autoridade irresistível. Saia agora. Eu não estou brincando. Você tem uma chance para sumir daqui e nunca mais voltar. Ou vai enfrentar as consequências. A figura encapuzada riu suavemente, um som abafado que parecia carregar uma espécie de desdém. Ela, então, revelou parcialmente o rosto, e o olhar frio e penetrante que Helena encontrou imediatamente a desconcertou. Não era uma pessoa qualquer. Era alguém que parecia saber demais. Alguém que possuía um poder silencioso que poderia destruir tudo ao redor deles. Dante, você é teimoso como sempre. E Helena, você, tão inocente, não sabe no que está se metendo. A figura disse com um tom quase melancólico, mas que também transbordava uma ameaça iminente. Eu só vim para avisá-la. Você pode até achar que está fazendo a escolha certa, mas o preço disso vai ser muito maior do que você imagina. O silêncio se instaurou, e Helena, embora sentisse a adrenalina correr por suas veias, não conseguia desviar o olhar do homem misterioso. Ela sentiu o sangue gelar em suas veias, uma sensação de angústia e incerteza consumindo. Dante, como se percebesse sua inquietação, colocou uma mão em seu ombro, a pressão leve, mas firme, como se estivesse tentando garantir que ela não desmoronasse. Helena, você não tem nada com isso. Eu vou cuidar de tudo, disse Dante, a voz mais suave do que antes, mas ainda firme. A figura, no entanto, se aproximou mais um passo. É claro que ela tem, Dante. Helena está mais envolvida do que você gostaria. Mais do que ela mesma percebe. A figura olhou para ela, um sorriso enigmático tomando conta do seu rosto. Ela não faz ideia do que está prestes a enfrentar. Com um movimento brusco, Dante deu um passo à frente, ainda com a arma em punho. Você não está em posição de nos ameaçar. Eu não quero mais saber de você ou de qualquer coisa relacionada ao seu mundo. Se você voltar, será o último erro da sua vida. A figura não se moveu, apenas olhou para ele com uma expressão que parecia misturar desprezo e compreensão. Em um suspiro profundo, ele tirou o capô, revelando um rosto familiar, mas com uma expressão fria e calculista. Helena piscou várias vezes, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Era alguém que ela conhecia, mas não esperava encontrar ali. Alguém com uma relação distante, mas importante para Dante. Você, disse Helena, quase sem fôlego, você é? Sim, a figura disse, com um sorriso irônico. Eu sou Marcos, um velho amigo de Dante. E você, Helena, é a chave para ele sair desse jogo. Mas não pense que será fácil. O choque foi imediato. Helena olhou para Dante, seus olhos buscando explicações. Ele, porém, estava quieto, com a mandíbula tensa e o olhar fixo no homem à sua frente. O silêncio entre eles se arrastou, e, por um momento, parecia que o tempo havia congelado novamente. Marcos, percebendo a confusão no rosto de Helena, se adiantou. Você deve ter muitas perguntas, Helena. E eu não vou mentir para você. O que está acontecendo agora é maior do que qualquer coisa que você já tenha imaginado.
Dante, você está jogando com fogo. Dante olhou para ele com frieza, como se estivesse tendo uma conversa entre velhos conhecidos, sem pressa de continuar. Eu te disse, Marcos. Eu estou fora disso. Helena não precisa saber de nada. Não importa mais o que você queira. Eu vou protegê-la. Mas Marcos não parecia disposto a recuar. Ele deu uma risada baixa, quase zombando da tentativa de Dante de proteger Helena. Proteger? Você acha que pode esconder tudo isso para sempre? Não, Dante. Helena vai descobrir o que você realmente é, e quando isso acontecer, ela vai ter que tomar uma decisão. Helena sentiu uma dor no peito. O que Marcos queria dizer com aquilo? Ela sentia a pressão aumentar dentro de si, como se estivesse à beira de um precipício, e qualquer passo em falso poderia levá-la para a escuridão. Ela olhou para Dante, tentando encontrar respostas, mas ele não parecia disposto a lhe dizer mais. Dante, ela disse, sua voz quebrando, o que é tudo isso? Quem é esse homem? O que está acontecendo? Ele hesitou, e pela primeira vez, Helena percebeu uma vulnerabilidade nos olhos dele. Mas, antes que ele pudesse responder, Marcos se adiantou mais uma vez. Dante tem muitos segredos, Helena. Mais do que ele pode imaginar. E você, meu bem, está mais envolvida nisso do que ele gostaria. Não há escapatória. Dante, sem mais paciência, se moveu rapidamente, pegando Helena pela mão. Vamos. Helena. Eu vou explicar tudo, mas não aqui. Não agora. Ele puxou-a para mais perto, seus dedos apertando a sua mão, como se temesse perdê-la naquele instante. Mas enquanto saíam da sala, um pensamento assolava a mente de Helena. Ela havia escolhido ficar com Dante, mas agora, mais do que nunca, sentia que estava se afundando mais fundo em um mundo de sombras e segredos, algo que ela nunca poderia ter previsto. O que seria dela a partir daquele momento? Ela se perguntou se, ao escolher Dante, ela também escolhera uma vida de mistério e perigo. À medida que a porta se fechava atrás deles, a escuridão da noite parecia se aprofundar, e Helena sentiu que nada mais seria como antes. Uma sensação incômoda a envolvia, uma sensação de que a verdade estava se escondendo nas sombras, esperando para ser revelada. Mas, até lá, o jogo estava apenas começando, e ela mal sabia o quão profundo ela realmente estava mergulhando. Helena se deixou guiar por Dante pelas ruas desertas, o peso de suas palavras ainda ecoando em sua mente. A tensão entre eles, antes palpável e amarga, agora se transformava em uma mistura desconcertante de emoções. Ela sentia o coração acelerado, não só pelo medo e pela incerteza, mas também por uma atração irresistível que ela não podia mais ignorar. Estava tão envolvida nele, em sua presença, que tudo que ela queria naquele momento era se afastar das sombras e se entregar a algo que parecia tão intenso quanto perigoso. A rua quieta e quase sombria, iluminada apenas pelas luzes das fachadas das casas, se tornava um cenário estranho e ao mesmo tempo íntimo. Dante, ainda segurando sua mão com força, a conduzia com a familiaridade de alguém que sempre soubera onde estava indo. Seus passos, ritmados e firmes, ecoavam suavemente enquanto ele falava baixo, mas com uma sinceridade profunda que fazia a voz de Helena falhar sempre que ela tentava responder. Helena, eu não queria te envolver nisso. Você não merecia isso, mas você tem que entender que não há mais volta. Agora, eu preciso de você, mais do que qualquer coisa, Dante confessou, os olhos fixos no caminho à frente, mas sua mão apertando a de Helena como se fosse a única coisa que o ancorasse à realidade. Ela o observava, tentando entender as palavras dele, os sentimentos que transbordavam por trás de cada gesto. O que ele estava dizendo fazia seu coração bater mais forte, mas havia algo mais. Uma sombra de dúvida que ela não sabia se poderia ignorar. Dante, ela começou, a voz falha, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, não sei o que você esconde, mas, eu quero acreditar em você. Eu quero confiar em você. Ao ouvir suas palavras, Dante parou de andar, fazendo Helena quase tropeçar. Ele se virou rapidamente, seus olhos buscando os dela, intensos, como se ela fosse a única coisa que importava no momento. Quando falou, sua voz estava baixa, mas cheia de emoção. Você pode confiar em mim, Helena. Eu te protegerei de tudo, mesmo que isso signifique me perder no processo. Ele deu um passo mais perto dela,
a distância entre os corpos diminuindo, como se a gravidade entre eles fosse irresistível. Eu preciso que você acredite nisso. Que você acredite que, de alguma forma, eu sou tudo o que você precisa agora. Helena sentiu o calor de seu corpo próximo ao dela e a pressão daquelas palavras no fundo do seu peito. Algo dentro de si a impulsionava para mais perto dele, mas havia também o medo, a dúvida, um receio de se perder de forma irreversível. Ainda assim, o toque de Dante, a força silenciosa com que ele a envolvia, a fazia querer mais. Ela podia sentir a sinceridade em seus gestos, a maneira como ele a tratava como se fosse a única coisa que valesse a pena salvar. Quando ela olhou para ele novamente, a dúvida começou a se dissipar, dando lugar a um desejo mais forte e profundo. Eu quero ficar com você, Dante. Quero saber onde isso pode nos levar, ela disse, a voz firme, mas trêmula, como se fosse uma confissão que ela mesma não sabia se estava pronta para fazer. Dante sorriu, um sorriso carregado de uma mistura de alívio e satisfação. Ele levantou a mão lentamente, tocando o rosto de Helena com a ponta dos dedos, como se estivesse tocando algo muito precioso e frágil. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir a suavidade de seu toque, e, sem pensar, se aproximou ainda mais dele. A distância entre os dois desapareceu, e, como se os dois estivessem inconscientemente em sintonia, seus lábios se encontraram. O beijo foi suave a princípio, uma troca de calor e carinho, mas logo se intensificou, como uma chama que não podia mais ser controlada. Dante a puxou mais para si, as mãos em sua cintura, e Helena envolveu os braços ao redor dele, sentindo a força de seu corpo contra o seu. O mundo ao redor deles parecia desaparecer, e, por um momento, nada mais existia. Não havia mais medo, nem incerteza, apenas o desejo que se queimava como uma chama em seu interior, a necessidade de estar junto dele, de ser dele de todas as formas possíveis. Quando o beijo finalmente se afastou, ambos estavam ofegantes, seus corações batendo forte, quase em uníssono. Eu não quero mais te deixar ir, Helena, Dante sussurrou, sua respiração quente contra sua pele. Eu sei que você tem medo. Sei que há coisas que ainda estão entre nós. Mas eu preciso que você fique. Que você seja minha. Helena, com os olhos fechados e o coração acelerado, não sabia como responder. Ela não tinha todas as respostas. E ainda havia tantas perguntas sem respostas. Mas o que ela sentia por Dante era mais forte que qualquer dúvida. Ela podia não entender o que ele estava enfrentando, mas sabia que o que existia entre eles era algo real, algo que a fazia querer mergulhar de cabeça, sem olhar para trás. Eu fico, ela disse finalmente, com uma voz mais firme do que imaginava. Eu fico com você, Dante. Ele sorriu de forma genuína, como se tivesse esperado muito por aquelas palavras. A tensão no ar se dissipou, e ele a abraçou com força, como se fosse o único lugar seguro no mundo. Ela encostou a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento do coração dele, sentindo a segurança daquele abraço, e ali, com ele, parecia que nada mais importava. Aquele momento, aquele beijo, aquela escolha, eram tudo o que ela precisava. Mas enquanto se entregava àquela sensação, algo sombrio e desconhecido ainda pairava no ar. Algo que ela ainda não sabia, mas que certamente viria à tona. Dante não era o homem que parecia ser, e ela não podia ignorar os sinais. Mas, por enquanto, ao menos por aquele instante, Helena se entregou ao que mais desejava. A sensação de ser amada, de ser cuidada, de ser dele. Quando se afastaram, Dante a olhou nos olhos, a expressão mais suave do que ela jamais imaginara. Vamos enfrentar isso juntos, Helena. E quando tudo isso passar, vamos encontrar a nossa felicidade. Ela não sabia se aquelas palavras eram verdadeiras. Não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele momento, ela sabia que o único lugar onde queria estar era ao lado dele. Mesmo que o caminho à frente fosse incerto, o destino os havia unido, e ela não tinha forças para questionar isso. Ainda havia um longo caminho pela frente, e o perigo que pairava sobre eles não havia desaparecido. Mas, pelo menos naquele momento, o mundo parecia perfeito, e tudo o que importava era o amor que crescia entre eles. Helena estava imersa no olhar de Dante, como se aquele fosse o único lugar em que ela poderia existir, e a verdade se tornou clara para ela. A paixão que havia começado como uma chama pequena agora ardia com intensidade, queimando seus medos, suas dúvidas e seus anseios.
Ele era tudo o que ela havia procurado e ao mesmo tempo tudo o que ela temia. Mas o que eles compartilhavam era mais forte do que qualquer razão, mais forte do que qualquer resistência. Dante a observava com um sorriso tranquilo, mas seus olhos traíam a profundidade do que ele sentia. Helena podia ver que ele estava à beira de se perder também, que havia algo dentro dele que ele mal conseguia controlar. Talvez, como ela, ele estivesse se entregando àquele amor arrebatador e desconhecido, sem saber até onde ele os levaria. Helena. Ele sussurrou seu nome, a voz rouca, como se cada sílaba fosse um feitiço lançado sobre ela. Ela olhou para ele, o coração pulsando, cada batida fazendo-a sentir mais viva do que nunca. Não importava o que ele havia dito antes, ou o que ele estava escondendo. O único fato que ela conhecia com certeza era que ela o queria mais do que qualquer outra coisa. Dante a puxou suavemente para mais perto, suas mãos quentes acariciando seu rosto com uma ternura que a deixou sem palavras. Ela fechou os olhos, se perdendo no toque, na suavidade de sua pele contra dela. Era como se o mundo não existisse mais, como se o tempo tivesse parado, apenas os dois ali, naquele momento, naquele lugar. Você me faz querer ser melhor, Helena. Eu não sabia o que isso significava até agora. Até você chegar. A voz de Dante estava cheia de emoção, e Helena sentiu a sinceridade em suas palavras. Ele não estava apenas dizendo o que ela queria ouvir. Ele estava expondo sua alma a ela, como se não houvesse mais nada a esconder. Helena não sabia como responder. As palavras fugiam dela, mas o que ela sentia por Dante falava mais alto do que qualquer frase que ela pudesse formar. Ela sabia, agora, que estava irremediavelmente perdida em tudo o que ele era. O amor que estava crescendo dentro de si não era mais algo que ela pudesse controlar. Era como um rio impetuoso que a arrastava sem piedade, e, finalmente, ela se entregava à correnteza, sem resistência. Eu não sei o que vai acontecer, Dante. Mas eu sei que quero viver isso com você. Ela disse, a voz baixa, mas firme. Cada palavra era uma promessa silenciosa. Ele sorriu, seus olhos brilhando com um brilho que Helena não podia ignorar. Ele a envolveu em um abraço apertado, como se temesse que, ao soltá-la, ela desaparecesse de sua vida. O cheiro dele, misturado ao de seu perfume, a envolveu, e Helena se perdeu nesse abraço, como se ele fosse a única coisa que tivesse sentido em seu mundo. Eu te prometo, Helena, eu nunca vou deixar você ir. A promessa dele foi mais do que palavras. Foi uma promessa selada com o toque de seus lábios sobre os dela. O beijo que os uniu foi mais suave desta vez, mas não menos intenso. Era um beijo cheio de confiança, de entrega. Helena sabia, com uma certeza esmagadora, que nada mais importava além dele. Aquela noite foi apenas o começo. O começo de uma jornada que ela sabia que seria difícil, cheia de desafios e incertezas. Mas, pela primeira vez, Helena não temia o que o futuro reservava. Estava com Dante, e isso, por enquanto, era o suficiente. Eles eram dois corações que haviam se encontrado no meio do caos e da escuridão, e nada mais importava além de sua união. Nos dias seguintes, a paixão entre eles só aumentou. Cada encontro, cada palavra trocada, cada toque, parecia aprofundar o vínculo que os unia. Helena se entregava a Dante de uma maneira que ela nunca havia se entregado a ninguém. Era como se ele fosse a chave para um lado de si mesma que ela nunca conhecera. Uma mulher que não tinha medo de amar, de ser amada, de se perder completamente. Mas, com o passar do tempo, a sensação de que algo ainda estava oculto em Dante não a deixava em paz. Ele parecia esconder algo, uma sombra que ele não queria que ela visse. E, embora ela quisesse ignorar, havia momentos em que a dúvida se insurgia em seu peito. O que ele estava escondendo? O que ele tinha que ela ainda não compreendia? Ela tentou perguntar uma vez, durante um jantar, mas ele mudou de assunto rapidamente. Dante não era de falar muito sobre o passado, e Helena começou a perceber que, apesar da promessa que ele fizera de nunca deixá-la ir, havia algo que ele ainda não podia oferecer totalmente. Algo que ela teria que esperar. Talvez até aprender a lidar com isso. Mas o que ela não esperava era o golpe que viria. Em uma tarde chuvosa, quando Dante saiu para um compromisso de última hora, Helena decidiu que iria surpreendê-lo com algo especial. A sua ideia era simples, mas cheia de significado. Algo que ela sentia que poderia fortalecer ainda mais o vínculo entre eles.
Ela não sabia, no entanto, que o que ela encontraria naquela tarde mudaria tudo. Quando abriu a porta do escritório de Dante, Helena não imaginava o que a aguardava. Ela encontrou uma cena que a fez parar no limiar da porta, com o coração congelado em seu peito. Dante estava lá, com uma mulher. Não qualquer mulher, mas uma mulher que ela conhecia muito bem. O que ela não sabia era que aquela cena começaria a tecer uma teia de segredos que ela jamais imaginara. O que Dante havia ocultado, o que ele não havia contado, finalmente viria à tona. E Helena se veria diante de uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Helena ficou paralisada na porta, seu olhar fixo na cena diante dela. A mulher estava de pé ao lado de Dante, sorrindo de forma íntima, uma mão levemente apoiada sobre o ombro dele. A imagem parecia perfeita demais, algo que ela não conseguia processar imediatamente. O choque foi instantâneo, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Dante olhou para ela, os olhos arregalados de surpresa, e a mulher ao seu lado fez uma expressão de confusão. Por um momento, o tempo pareceu parar. O som da chuva lá fora e o tic-tac do relógio na sala eram os únicos sons que Helena podia ouvir. Mas então, em um reflexo quase automático, ela virou-se e começou a caminhar apressada para a porta, sentindo o peso da decepção apertar sua garganta. Dante a seguiu rapidamente, seus passos pesados e rápidos, mas Helena não parou. Ele tentou chamá-la, mas ela já estava fora, descendo as escadas do prédio com pressa. Quando chegou à rua, sentiu a chuva fria sobre seu rosto, mas a dor era muito maior. A sensação de traição era tão avassaladora que ela mal conseguia enxergar, o mundo ao seu redor ficando embaçado pelas lágrimas que começavam a surgir. Ela caminhou sem rumo, sem direção, até que chegou ao parque onde costumava passear quando sentia necessidade de pensar com clareza. Sentou-se num banco, a cabeça baixada, tentando organizar os pensamentos, mas tudo parecia em um turbilhão de confusão e dor. Foi quando ela ouviu os passos. Não eram mais os de Dante, mas os de uma outra pessoa, alguém que estava mais próximo do que ela imaginava. Quando olhou para cima, viu que era ele. Dante estava ali, de pé, com um olhar de preocupação e arrependimento. Helena! Ele a chamou com a voz baixa e quase quebrada. Ela tentou se afastar, mas Dante foi rápido. Ajoelhou-se diante dela, pegando suas mãos com cuidado. Helena olhou para ele, os olhos ainda marejados, mas algo nas suas feições fez seu coração se apertar. A expressão de Dante estava marcada pela dor. Não a dor dela, mas a dor dele, como se ele também estivesse desmoronando. Eu sei o que você viu, e sei que não há desculpa para isso. Começou ele, a voz rouca, cheia de pesar. A mulher que você viu não é o que você pensa. Ela era minha ex-namorada. Eu nunca te falei sobre ela, porque pensei que era algo do meu passado. Algo que estava enterrado. Mas, ao vê-la de novo, eu percebi que ainda não havia resolvido nada entre nós dois. O que você viu foi uma conversa que precisava acontecer. Um fechamento de um capítulo que eu já deveria ter feito há muito tempo. Helena sentiu uma onda de alívio e ao mesmo tempo uma avalanche de emoções misturadas. A confusão que ela sentia começou a se dissipar lentamente. Ela sabia que Dante não estava mentindo, mas o peso daquilo tudo ainda era grande demais para lidar. Eu não sabia. Eu vi você com ela e pensei que você tinha me traído. A voz de Helena se quebrou, e ela não conseguiu mais falar. A dor da dúvida a havia consumido por tanto tempo, e agora, mesmo que as palavras de Dante fossem sinceras, ela ainda não sabia como se sentir. Dante, então, colocou uma mão no rosto dela, delicadamente, e, com o polegar, secou a lágrima que escorria por sua bochecha. Seu olhar era profundo, e ele parecia estar buscando algo dentro dela, algo que os unisse mais uma vez. Helena, você é a única mulher que eu quero. Eu te amo. Eu sei que a confiança é algo que se constrói, e que a partir de agora, eu vou mostrar a você, todos os dias, que sou o homem que você merece. Eu não quero mais esconder nada. Eu quero um futuro com você. E vou lutar por isso, por nós dois. Ele a abraçou com força, como se tivesse medo de que ela pudesse se afastar novamente. Helena sentiu o calor de seu corpo, o abraço apertado, e a sensação de que, no fundo, ela sabia que ainda havia algo real entre eles. Algo que valia a pena. O medo, a dor, a dúvida. Tudo isso poderia ser superado.
O amor deles era maior. Ela se afastou um pouco para olhar nos olhos dele, e com uma leveza nos ombros, finalmente falou o que estava em seu coração. Eu te amo, Dante. E eu acredito em nós. Vamos construir algo juntos. Vamos aprender a confiar, a curar as feridas que surgiram e a viver o que temos agora. Porque eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Dante sorriu, seu sorriso iluminando o rosto dele com uma alegria sincera, e a trouxe novamente para um abraço apertado, agora mais suave, mais seguro. Eu nunca vou te decepcionar, Helena. Eu prometo. E assim, debaixo da chuva que agora parecia mais suave, mais tranquila, eles se abraçaram, sabendo que a partir daquele momento, o amor que compartilhavam seria suficiente para enfrentar qualquer obstáculo. O futuro estava cheio de incertezas, mas juntos, eles estavam prontos para enfrentá-las. Porque, no final, o que realmente importava era o que eles tinham um com o outro. O amor que os unia, que os fazia mais fortes, mais completos, e mais certos de que, mesmo nas adversidades, juntos eles poderiam conquistar o impossível. O futuro estava aberto, cheio de possibilidades. E, com o último beijo, eles selaram um compromisso de amor verdadeiro, sabendo que, não importa o que acontecesse, seus corações estavam finalmente no mesmo ritmo.